Enquanto isso, nós finalmente voltaremos um pouco para João depois de algumas semanas longe da nossa carta de 1 João, depois de alguns sermões um pouco mais pesados, de temas um pouco diferentes do que geralmente estamos acostumados com 1 João, hoje nós voltamos para iniciar o último capítulo dessa carta, o capítulo 5. Se o Senhor permitir, esse ano nós terminamos ainda 1 João. Para quem não sabe, na verdade nós estamos expondo 1 João desde setembro de 2013. Já são quase 4 anos expondo o 1 João e nós ainda não terminamos uma carta tão pequena, mas tão rica, tão cheia de conteúdo como é a primeira carta de João. E se os irmãos acompanharam as pregações, se os irmãos leram o 1 João em casa, se os irmãos já tiveram contato com essa epístola antes, os irmãos devem se questionar por que João repete tanto alguns assuntos. Por que João fala de tantas vezes, ele fala a respeito do amor? Por que João fala tantas vezes a respeito de determinados assuntos? Ciclicamente? Ele fala, depois ele repete, assim por diante. Por que isso acontece? Na verdade, queridos, a Bíblia repete muitos assuntos. Várias vezes nós vemos a Bíblia repetindo, batendo na mesma tecla e várias vezes em vários assuntos. Em vários momentos nós vemos o mesmo assunto sendo reprisado ao longo do texto bíblico. Isso apresenta um pouco da didática de Deus para nós. Isso fala um pouco do modo como Deus nos ensina por meio da repetição. Há um ditado muito antigo que diz que a repetição é a mãe da sabedoria. Aí de fato é verdade. Nós vemos isso expresso aqui na estrutura bíblica, no modo como Deus expõe a sua verdade, no modo como Deus expôs a sua palavra para nós, por meio de constante repetição. E nós estamos acostumados com isso até mesmo em nossa casa. Hoje você sai da sua casa e você pensa em guarda-chuva porque a sua mãe durante toda a sua infância falou que para você, filho, leva guarda-chuva. Hoje, quando você sai de casa, você pensa, será que vai esfriar? Você olha lá no clima-tempo. Por quê? Porque sua mãe, desde que você era pequeno, falava, filho, pega a blusa. Ou ainda hoje, mesmo que você atravesse numa rua de uma mão só, você olha para os dois lados. Por quê? Porque sua mãe falou, filho, quando você for atravessar, olhe para os dois lados. Repetição é a mãe da sabedoria. E as nossas mães sabem muito bem disso. Sempre repetindo essas verdades de maneira que isso fique gravado, essas verdades fiquem marteladas em nossas mentes. O livro de Deuteronômio deixa isso claro para nós. O próprio livro de Deuteronômio, aliás, é um livro que tem a repetição da lei. E nós vemos em Deuteronômio 6 a ideia de que os pais devem inculcar nos filhos a lei, devem repetir o tempo todo a lei para os seus filhos a fim de que isso seja gravado no coração deles. Isso mostra novamente a didática de Deus que aparece em 1 João aqui, repetindo várias vezes a respeito do amor, a respeito de ser filho da luz, a respeito de andar em um relacionamento com Deus. A própria ceia que nós tomamos, mensalmente nós recordamos, nós trazemos a nossa memória ao sacrifício de Cristo. A 1 Coríntios 11 fala a respeito disso. Para quê? Para que isso martele em nossas mentes, para que isso fique gravado em nossos corações. Existe uma propaganda da década de 70 e se você se lembrar dela, você acaba de denunciar a sua idade. Eu vou falar o comecinho do slogan, e você vai completar com uma marca. Sabemos que você tem uma idade superior a 30 anos pelo menos. Não se esqueça da minha Calói. Não se esqueça da minha Calói. Alguns já se justificaram. Não, porque eu vi isso no YouTube. Não tenho toda essa idade não. Não se esqueça da minha Calói. Talvez os mais jovens não se lembrem disso, porque não é da nossa época. Mas certamente você já viu essa propaganda circulando alguma vez aí em algum canal na internet, na televisão, enfim. É uma propaganda da década de 70 da marca de bicicletas Calói, onde o menininho queria ganhar de presente uma bicicleta Calói do pai. Então ele colocava um post-it. Ele colocava um bilhete em todos os lugares. Aí o pai ia pegar a toalha quando ele saia do banho, tinha um bilhete lá, não esqueça da minha Calói. Ele ia pegar um copo, tinha lá, não esqueça da minha Calói. Ele ia pegar a roupa dele, tinha um bilhete, não esqueça da minha Calói. E quando nós olhamos para 1 João, nós vemos uma didática semelhante a essa. É como se Deus, ao longo de 1 João, mas também ao longo de todo o texto bíblico, ele deixasse post-its para nós. Ele deixasse avisos para nós. Não esqueça da minha lei. Não esqueça do meu amor.
Não esqueça do amor que você precisa ter. Não esqueça disso. Não deixe isso passar batido por você. Lembre-se disso. Post-its que aparecem o tempo todo ao longo da escritura. E João nós vemos isso acontecendo muitas vezes. Sempre falando a respeito do amor. E por que a repetição é tão importante para nós, queridos? Porque nós precisamos sempre de post-its para não esquecermos disso? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque a nossa memória é fraca. E segundo, porque o nosso coração é duro demais. A nossa memória é fraca e nós nos esquecemos rapidamente aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus fala para nós. E o nosso coração é duro, de maneira que Deus precisa repetir várias vezes a mesma verdade, até que nós possamos compreender aquilo e aplicar aquilo em nossas vidas. A repetição ela existe porque a nossa memória é fraca e o nosso coração é duro. E o objetivo de João em falar tantas vezes a respeito do amor como novamente ele fazendo no capítulo 5 a esse. Ele quer gravar nos nossos corações o que é o verdadeiro amor, o que é o amor padronizado pelo próprio Deus e como isso muda a vida daquela igreja. Isso traz para nós uma lição clara para aqueles que são pastores, seja do lar, para aqueles que são líderes, seja da igreja, de qualquer outro lugar, aqueles que são pais, a didática de Deus é uma didática de repetição. Se você quer ensinar algo aos seus filhos, se você quer ensinar algo aos seus liderados, você tem que repetir. Mas pai, eu já sei disso. Não, tem problema, você vai ouvir de novo. Mas você já me disse isso ontem, você vai ouvir de novo. De novo, de novo, de novo. Até que isso fique gravado no seu coração. A didática de Deus é assim porque o nosso coração, ele é duro e a nossa memória, ela é fraca. Novamente, como eu disse então, no capítulo 5, volte os seus olhos aí para o texto que o Gilberto leu. Nós temos 5 versículos onde João fala de um assunto que ele já tratou anteriormente em sua carta. Desrespeito ao amor, desrespeito à fé e desrespeito à obediência. João aborda novamente esse tripé de fé, amor e obediência. E João faz isso porque ele quer fornecer aos crentes daquelas igrejas, das igrejas que receberam essa carta, ele quer fornecer testes práticos para que aqueles crentes pudessem detectar o que era mentira e o que era verdade nas pregações que eles estavam ouvindo. Esse é o objetivo de João. E João fica martelando essas verdades na mente dos seus leitores. E se os irmãos olharem o versículo 1 e o versículo 5, os irmãos verão que do 1 e o 4 nós temos o mesmo assunto, nós temos uma mesma palavra que resume esses 2 versículos que abre e fecha essa sessão que nós vamos estudar hoje, que é a fé. João começa falando da fé, a fé que nós temos no Filho de Deus, e ele termina nos versículos 4 e 5 falando dessa mesma fé. E no miolo, no miolinho desses versículos aí, dos versículos de 1 a 5, João mistura a fé com outros elementos, como eu disse, amor e obediência. Ou seja, é um tripé que você não pode desassociar uma coisa da outra. A sua fé, ela vem associada com amor e ela vem obrigatoriamente associada com obediência a Deus também. E o que João está dizendo para nós é que a nossa fé nos define. A nossa fé define quem nós somos. É isso que João quer colocar, gravar no coração daqueles homens, daquela igreja. Vocês conhecem alguém pela fé que essa pessoa professa ter, pelo que ela prega. E assim você conhece a sua própria fé também. Então essa noite, brevemente, eu quero mostrar para os irmãos, baseado nesses 5 versículos aqui, que a fé habilita o crente a viver de acordo com a vontade de Deus. É isso que nós vamos estudar hoje. A fé habilita o crente a viver de acordo com a vontade de Deus. Nós já vimos que João abre essa sessão e encerra essa curta sessão falando de fé. E o que essa fé faz? Ela nos habilita a viver de acordo com a vontade de Deus. E eu quero mostrar isso para os irmãos a partir de 3 realidades. 3 realidades que acompanham a verdadeira fé. Se você tem a verdadeira fé, essas 3 realidades existem na sua vida, porque elas existem na vida de todo verdadeiro crente que tem a fé salvífica. Então, me acompanhem essas 3 realidades, elas estão aí nesses 5 versículos. E a primeira está no versículo 1, e diz que a fé dá ao crente uma identidade cristã. A primeira realidade que nós temos aqui, que João deixa claro no versículo 1, é que a fé dá ao crente uma identidade cristã. O texto diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Alguns capítulos
Alguns versículos anteriores, João já tratara da centralidade da nossa fé em Cristo. Os termos da nossa fé têm que ser voltados para Cristo. Cristo é o centro, é o alvo da nossa fé. Ele já falou isso no capítulo 4. Veja comigo no versículo 15, alguns versos anteriores ao que nós estamos estudando. 4:15. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele é em Deus. Essa fé é essencial não apenas para a nossa identidade, mas para qualquer relacionamento que nós desejamos ter com Deus. Nós precisamos ter essa fé em Cristo. E de fato, queridos, a nossa identidade, como eu estou propondo aqui, ela é mudada por quem Cristo é para nós. O que Cristo é para você determina a sua identidade. Aí nós estamos falando de uma realidade aqui. João está preocupado em mostrar uma realidade para aquela igreja. Ele está falando quem crê em Cristo é Filho de Deus. É incurioso nós vermos que nós, como igreja, nós como crentes individuais, nós não temos uma identidade apenas porque frequentamos o mesmo lugar. Nós não temos uma identidade apenas porque nós ouvimos a música gospel. Nós não temos uma mesma identidade apenas porque nós vestimos determinado tipo de roupa. Aliás, é muito comum no meio evangélico as pessoas tentarem impor uma identidade a partir de moldes humanos por meio de vestimentas. Mulheres devem usar apenas saia. Homens têm que usar para ir na igreja, têm que usar a roupa de ver Deus, o pessoal fala. Não é? Aquele terno bonito, aquele terno preto, alinhadinho, tentando impor uma identidade forçada ali, uma identidade humana. Bíblias grandes e pretas, não é? Aquela Bíblia debaixo do braço. Bíblia grande. Para quê? Para você olhar e falar: ah, esta é a identidade do verdadeiro cristão. Formando ali um estereótipo do que é o crente. Cabelos compridos. Você não pode cortar o seu cabelo. Por quê? Porque o verdadeiro crente, a verdadeira crente cristã, ela não corta o cabelo. Isso faz parte da identidade. Ou ainda o linguajar que nós usamos. Se você vai na Conde de Sarzedas, você é irmão de todo mundo. Porque ali existe o evangeliquez. É irmão, é abençoado, é pastor, é presbítero, é bispo. O evangeliquez do nosso dia a dia. E as pessoas pensam que isso é identidade cristã. Mas João fala para nós que não. Estes não são elementos sólidos que mostram de fato quem nós somos. Isso não compõe a realidade da nossa identidade. Nós não somos crentes porque vestimos determinada roupa. Nós não somos crentes porque as moças não cortam o cabelo. Nós não somos crentes porque falamos de determinada maneira com determinados termos. Não. Isso não é identidade cristã. O que João está falando que identidade cristã aqui é crer que Jesus é o Cristo, ou seja, que Jesus é o Messias, que ele é o enviado de Deus para morrer pelos nossos pecados e nos libertar da condenação que estava sobre nós. Quando nós cremos nisso, essa se torna a nossa identidade em termos pessoais e em termos de igreja. E ao longo da história, nós vemos que essa marca distintiva, ela tem sido fundamental para reafirmar aqueles que estão ao lado de Cristo e aqueles que estão contra Cristo, aqueles que são a favor do reino, aqueles que estão contra o reino, aqueles que são verdadeiros crentes, e aqueles que são os hereges. Ao longo da história isso acontece muito e isso fica evidente por meio dos credos. Credo significa eu creio. Credo não é o que você fala quando você vê uma pessoa feia. Credo não é isso. Credo é um termo em latim que significa eu creio. E ao longo da história foram desenvolvidos vários credos. O que é um credo? É um conjunto de crenças. As expressões, os documentos começavam cremos que creio que. Então você tinha uma série de informações ali a respeito da doutrina que aquele povo queria, que aquela igreja estava propagando, que aquela igreja estava professando. Nós temos em nossa igreja uma profissão de fé que diz respeito àquilo que nós acreditamos. Os credos são isso. E nós temos vários credos ao longo da história. No século II, entre os séculos 2 e 6, nós temos o credo apostólico. Depois nós temos o século IV, o credo niceno. No século V, o credo de Calcedonia. No século XVII, a famosa confissão de fé de Westminster, que são documentos que mostram que nós cremos, que reforçam a nossa identidade cristã. Não diz respeito à roupa, ao corte de cabelo, não. Diz respeito ao que nós cremos a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da igreja, a respeito da nossa fé. E é curioso que ao longo da história,
tanto a origem dos credos como o texto que nós estamos estudando. Aqui, eles nasceram de momentos em que essa doutrina estava sendo ameaçada. E para proteger essa doutrina, então, homens se reuniram e falaram: não, isso é mentira, porque o que nós cremos é isso. E então surgiram os credos. O que João faz aqui, nesse comecinho do versículo 5, é um mini credo. Ele fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E queridos, em uma época de pluralidade religiosa, uma época em que a nossa sociedade tem o desejo de misturar todas as religiões num grande caldeirão, nós precisamos nos posicionar como um credo. Nós precisamos, assim como João, falar: não, não é todo mundo que é filho de Deus. Não, nem todo mundo é nascido de Deus. Não, nós não temos irmãos católicos. Não, aqueles que creem que Jesus é o Messias, esses, sim, são os meus irmãos. Não qualquer um. Nós precisamos ter um credo sólido, definir quem é Jesus em nossa fé e defender isso com unhas e dentes. É isso que os credos fizeram ao longo da história. E é isso que João está fazendo aqui diante daquela igreja. Ano passado, antes de ir ao seminário, nós temos o retiro vocacional, que é o momento em que os candidatos ao seminário podem passar o final de semana no seminário e ver um pouco da rotina ali, ver se você realmente quer encarar aquelas panelas, se você realmente quer encarar os dormitórios ou se você vai pular fora. Eu resolvi encarar, mas em setembro, outubro, não me lembro agora, nós estávamos lá no retiro vocacional. Aí você tem várias pessoas lá, vários jovens lá. É curioso que eu me lembre de uma jovem que ela foi questionada a respeito da posição soterológica dela, ou seja, o que ela acreditava a respeito da salvação. Geralmente, essa discussão gira em torno de calvinistas e arminianos. Os irmãos já sabem o ponto principal da questão. Mas a resposta dessa jovem me intrigou porque ela havia acabado de retornar de uma viagem missionária. E quando questionada sobre isso, ela falou assim: olha, na verdade, eu não ligo para saber se tem que ser calvinista ou arminiano, o que importa é eu servir a Deus. Querido, isso pode parecer piedoso, mas isso é uma grande falácia. Isso é uma grande mentira. Pode parecer correto, pode parecer muito bonito, mas isso é uma mentira terrível. Nós precisamos sim nos preocupar em definir a nossa fé, não necessariamente definir em termos calvinistas ou arminianos somente por si só, mas não em ver o que a Escritura fala e defender aquilo com as dentes. Aquela jovem estava errada. Ela deveria ir para a Bíblia e ver: olha, eu creio que sim, que o homem é depravado. Eu creio que a graça é irresistível. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Não a minha opinião, não o meu achismo. Ela deveria ter esse credo. Mas como é comum na nossa geração, ninguém tem credo de nada. Quando as pessoas veem um credo, elas dizem credo. É isso que elas fazem. Nós não podemos ser assim. A nossa fé tem que ser uma fé definida, tem que ser uma fé sólida, que sabe aquilo que crê. Pedro fala que nós precisamos estar prontos para responder a todos a razão de nossa fé. O que ela fez não foi responder a razão da fé dela. O que ela fez foi falar que ela não liga para o que a Bíblia fala. É isso que ela fez. E nós não temos autorização para isso. João não nos dá autorização para isso. Ele fala: quem crê que Jesus é o Cristo é o Messias. Este sim é filho de Deus. Os nossos credos, queridos, eles nos habilitarão, eles nos protegerão da mentira. Muitas vezes você já deve ter tido essa experiência. Se aproxima algum adventista de você, se aproxima algum testemunha de Jeová e você fala: nossa, é quase igual o que nós cremos, isso é mentira. E você percebe isso quando você começa, como num joguinho de 7 erros, você começa a detectar onde estão as diferenças cruciais. Mas você só conseguirá fazer isso se a sua fé for uma fé definida. Se a sua identidade for uma identidade cristã nos termos dela estar relacionada à pessoa de Cristo e o que Cristo é de fato para você. Por isso, queridos, esse não é um assunto que fica no seminário. Essa não é uma discussão que fica no campo das ideias. Essa é uma discussão que fala da nossa proteção como crentes e da proteção da igreja como coluna de balote da verdade. O que nós fazemos com isso então? Com esse pequeno credo que João coloca aqui, nós devemos avaliar os termos da nossa fé, queridos, constantemente. O que eu quero dizer com isso? Quando você está no metrô, quando você está no ônibus, quando você está no banheiro, no chuveiro, ao invés de cantar, ao invés de ficar pensando na morte da Bezerra,
você deve avaliar a sua fé. Como assim avaliar a minha fé? O que eu creio a respeito de Deus? Quem é Jesus para mim? O que significa para mim Jesus? Ser o Messias? Pegue uma nota do seu celular. Comece a escrever isso, compartilhe isso com algum irmão. Por quê? Porque nós precisamos definir os termos da nossa fé. Não existe espaço na vida cristã para falar, eu não sei disso, eu não me importo com isso. Não existe isso. Nós precisamos constantemente, crescendo no conhecimento de Deus, definir a nossa fé porque isso diz respeito à nossa identidade cristã. Quem nós somos depende disso, daquilo que nós cremos que Cristo é para nós. Mas o texto continua. Veja na sequência. Nós vimos só o comecinho do versículo 1. O texto continua assim. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Aqui João, ele coloca um elemento. Porque o texto fala que nós somos gerados por Deus. Nós somos regenerados, feitos por Deus. Nós somos novas criaturas feitas por Deus. Isso é algo muito claro na teologia de João. Vá comigo para 1 João, para João, o Evangelho de João, capítulo 1. Abra comigo lá rapidamente João, capítulo 1, onde nós percebemos de maneira clara como João, ele olha para essa verdade, que nós somos gerados por Deus. O que significa isso? Ser gerado por Deus. Como assim? E como isso se relaciona com o amor que nós temos uns pelos outros? Nós teremos isso mais claro em nossa mente ao lermos João 1. Veja o que diz. Regeneração. Deus é quem opera em nós essa geração. Nós não fazemos isso por vontade própria. Nós não fazemos isso pelos nossos próprios esforços. João está falando. Vocês são gerados por Deus. Vocês agora partilham de uma natureza com Deus. Vocês buscam a santidade. Vocês buscam a justiça porque agora vocês são filhos de Deus. E foi Deus que os fez filhos. Não foram vocês mesmos. E ele fala que este amor, ele não se direciona apenas para Deus, mas que nós nos identificamos com os nossos irmãos, com os outros. Que assim como para os irmãos aqui, ao nosso redor, todos eles foram gerados por Deus, assim como você, eles estavam perdidos e foram regenerados. Nós não amamos apenas ao Pai, nós amamos aos nossos irmãos também porque nós temos a mesma identidade. Na verdade, na vida comum, quando nós olhamos o nosso dia a dia, nós percebemos que a nossa identidade tem muito a ver com afinidade, não é mesmo? Deixe-me dar um exemplo. Nós nos identificamos com aqueles que possuem gostos semelhantes a nós, não é verdade? Se você gosta de futebol, você provavelmente vai ser muito amigo de alguém que também gosta de futebol, não é? Eu me lembro que quando o Eduardo chegou aqui na igreja, há alguns anos, eu, o Isaac e o Eduardo, nós gostávamos muito de conversar a respeito de duas coisas. Nós nos identificamos muito rapidamente. Nós conversávamos sobre esses assuntos e isso nos aproximou muito rapidamente. Em questão de um mês que o Eduardo já tinha chegado aqui na igreja, nós já éramos grandes amigos. Por quê? Porque nós conversávamos de duas coisas, eu, o Isaac e o Eduardo. O que nós conversávamos? Em primeiro lugar, nós falávamos sobre teologia. Ok? Isso aí passa. Falávamos sobre teologia, ok? Consigo falar disso com outros irmãos. Mas havia um traço, nós três ali em comum, que é um traço distintivo. Nós gostávamos de conversar sobre um fenômeno cultural de grande impacto social nos anos 90. Um fenômeno que mudou aos anos 90, mudou a cultura como nós conhecemos. E os cientistas chamam esse impacto de Backstreet Boys. Nós conversávamos sobre Backstreet Boys, é claro, a última banda decente dessas bandas de boy bands que existem. A última banda decente, uma banda que se preze ainda que hoje eles sejam quase senhores dançando, não é algo que eu te aconselho a assistir hoje, a acompanhar hoje, mas na época que ele chegou nós conversávamos sobre isso. Nós tínhamos um gosto semelhante. Nós conversávamos desse fenômeno social e nós nos aproximamos por isso. E é assim, no seu dia a dia. Quando você gosta de uma série, você se aproxima de uma outra pessoa que gosta daquela série. E a conversa vai embora, porque os interesses são parecidos. Os interesses são semelhantes. A sociedade, os cientistas agora, de verdade, chamam isso de tribos urbanas. Na cidade você tem pequenas tribos que elas se agrupam, pessoas que se agrupam por determinados interesses. No Orkut, no falecido Orkut,
Você tinha as comunidades, onde você ia lá e você conversava com as pessoas que tinham o mesmo interesse. Nós nos organizamos. Assim, nós nos organizamos em comunidades de interesses semelhantes. E agora o que João está falando é que a igreja é uma grande comunidade de interesses semelhantes. A igreja é um grande grupo que tem a mesma mentalidade, é um grande grupo que tem o mesmo interesse, que tem interesses em comum. Nós partilhamos do mesmo interesse. Qual é o nosso interesse? Quais são os nossos interesses? Nós buscamos santidade. Nós nos identificamos uns com os outros porque os verdadeiros crentes, todos eles buscam a santidade. Você se identifica com quem busca a santidade assim como você? Você gosta de falar sobre santidade, assim como a outra pessoa gosta também? Você tem um zelo pela Escritura. Você gosta de ouvir uma pregação expositiva, 3 pontinhos, verdade central, e você compartilha isso com seu amigo e fala: ouvi uma pregação do Augustus Nicodemos. Ouvi um vídeo do John Piper, olha, vi um vídeo do Paul Washer. Você compartilha isso por quê? Porque você tem um zelo pela pregação da verdade. Por quê? Porque nós temos interesses em comum. Nós temos o desejo de aprender mais do Senhor, razão pela qual nós indicamos livros ou deveríamos indicar livros uns aos outros, indicar textos uns aos outros, compartilhar versículos uns com os outros porque nós, como uma comunidade de interesse em comum, nós temos uma mesma identidade. Uma identidade cristã. Nós amamos isso, falar disso. Por quê? Porque nós temos uma nova natureza. É o que o João fala, nós somos gerados por Deus. E aqueles que são gerados por Deus amam os seus irmãos, amam os outros que foram gerados por Deus também. Parece que Paulo tinha algo em mente, ou essa ideia em mente em 2 Timóteo, capítulo 2. É um texto conhecido, mas vamos abrir lá rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 2. Veja o versículo 22. 2 Timóteo 2, 22. Ele fala dos interesses daqueles que devem caminhar junto conosco, assim como João está falando. 2 Timóteo 2, 22. Foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Vejam aqui os interesses. Os nossos interesses são esses. E quem tem esses interesses junto conosco? O texto diz: com os que invoca um Senhor de coração puro. Quem são esses? São os verdadeiros crentes, aqueles que zelam pela santidade, que zelam pela Escritura, que se preocupam em aprender mais o Senhor. Busque o Senhor com estes colegas ao seu lado, com esses interesses em comum. Aí a pergunta que surge diante disso, queridos, é não apenas quais são os seus interesses, mas o que você e os seus amigos têm em comum. Quais são os elos de semelhança? O que identifica você com seus amigos? São palavrões? São piadas de duplo sentido? Seja pessoalmente, seja pelo WhatsApp, seja marcando alguém no Facebook? São passeios a lugares questionáveis que um cristão verdadeiro não iria porque ele não quer se identificar com aquilo? O que tem sido a identidade dos seus relacionamentos? Porque João fala que aquele que ama o que o gerou, ou seja, Deus ama também o que dele é nascido. Essa mesma natureza, essa mesma identidade cristã deve marcar os nossos relacionamentos. Os seus relacionamentos têm sido marcados por quê? Por quem? O que tem sido a identidade? Qual tem sido a sua identidade? Qual tem sido a identidade do seu grupo? O que tem marcado a sua vida? Nós amamos os nossos irmãos porque nós fomos gerados pelo mesmo Pai. E esse Pai, o nosso Pai, Ele é santo, Ele é justo, Ele é sábio. E nós buscamos isso com aqueles que creem nisso também, que creem que Jesus é o Cristo. Lembre-se disso, queridos. Nós temos uma identidade cristã, e a fé verdadeira nos assegura isso. Essa é a nossa primeira realidade, uma identidade cristã. Isso comprova para nós que a fé habilita o crente a viver de acordo com a vontade de Deus. Apenas a fé verdadeira nos habilita, nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos agora então para a segunda realidade. Acompanhem comigo. A segunda realidade está nos versos 2 e 3. Veja o que diz o versículo 2. Primeiro, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. João agora vai nos dizer que o zelo pela santidade é uma expressão de amor aos nossos irmãos. Modo como João coloca aqui é um elemento esclarecedor para nós, porque muitas vezes nós questionamos: como eu posso amar mais o meu irmão? Eu já estou atento às necessidades dele, eu já me preocupo
Com ele eu já desfruto de comunhão com ele, como eu posso então amar ainda mais o meu irmão? Como eu posso crescer em amor com o meu irmão? Como eu posso fazer isso? João nos diz aqui. Ele diz que nós sabemos que amamos os filhos de Deus, quando nós amamos a Deus e obedecemos aos mandamentos de Deus. João coloca esse binômio aqui. Como eu sei que eu amo meu irmão? Quando eu amo a Deus e quando eu obedeço aos mandamentos de Deus. E de fato nós percebemos uma relação entre amor e obediência, por exemplo, nos 10 mandamentos. Paulo comenta sobre isso. Vamos lá, por favor, para Romanos. Capítulo 13, rapidamente. Romanos 13, onde Paulo mostra para nós que, de fato, há uma relação estreita entre amar os meus irmãos e obedecer a Deus, que é o que João está falando aqui. Romanos capítulo 13, isso fica claro para nós. Paulo comenta a respeito disso. Veja o que ele diz. Geralmente, quem estuda, os estudiosos dividem os 10 mandamentos em 2 grupos. Aqueles mandamentos que se referem a Deus e aqueles mandamentos que se referem ao próximo. E esses 2 grupos, eles fazem essa divisão baseado no próprio resumo que Jesus faz da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas quando nós obedecemos a Deus, e é isso que João está falando aqui, isso se reflete em amor aos nossos irmãos. Como assim? Como eu obedeço a Deus e, consequentemente, amo os meus irmãos? Ou como o amor aos meus irmãos é expresso na obediência a Deus? Como acontece isso? Paulo esclarece para nós, veja Romanos 13, versículo 8. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás ou qualquer alto mandamento. Tudo se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal a próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Quando eu obedeço a Deus, quando eu obedeço à lei de Deus, quando eu obedeço aos mandamentos de Deus, eu estou demonstrando amor cristão pelos meus irmãos. Isso, queridos, é mais uma razão para você e eu batalharmos pela nossa santidade. Quando nós estamos diante da tentação, quando nós estamos diante ali às beiras, às portas do pecado, geralmente nós pensamos na santidade como algo abstrato demais. Nós pensamos que o pecado vai ferir apenas a santidade de Deus, mas o que o João está falando aqui é que quando nós pecamos, nós não ferimos a santidade apenas de Deus, nós estamos também não exercendo o amor pelos nossos irmãos. Quando eu peco, eu estou ofendendo os meus irmãos. Quando eu peco, eu estou machucando os meus irmãos. Porque quando eu obedeço a Deus, eu estou praticando o verdadeiro amor cristão. Essa é uma evidência. Você quer amar mais a Deus, você quer amar mais os seus irmãos, obedeça a Deus. Nicolas, mas isso não é o amor a Deus? Também é o amor a Deus. É o que João fala. O amor aos irmãos se expressa em obediência e amor a Deus. Queridos, quando nós estivermos diante do pecado, quando o pecado se desenhar ali para nós, quando a tentação aparecer, Deus nos deu rostinhos para nós nos lembrarmos do porquê nós não devemos pecar. Não apenas a realidade de que Deus nos salvou, de que Cristo nos salvou, mas quando eu estiver na porta do pecado, eu tenho que lembrar do rosto do Gabriel, eu tenho que lembrar do rosto do Mateus, eu tenho que lembrar do rosto do Felipe, eu tenho que lembrar do rosto do Júlio. Por quê? Porque eles, quando eu peco, eu estou ofendendo a eles também. Eu estou quebrando uma unidade que Deus formou ao nos constituir uma grande família. Eu estou ofendendo a eles. Nós somos filhos de um mesmo Pai, nós partilhamos os mesmos interesses. E quando eu peco, essa ofensa atinge aos meus irmãos também. E agora, por outro lado, quando eu obedeço às ordens de Deus, quando eu sigo ali a lei de Deus, quando eu procuro santidade, quando eu fujo do pecado, resisto ao pecado, eu estou praticando o verdadeiro amor cristão. Eu estou amando o Gabriel, eu estou amando o Júlio, eu estou amando o Carlos, o Felipe, eu estou amando os meus irmãos. João, volte lá rapidamente. João, no capítulo 4, nós percebemos um pouco dessa realidade. Veja o versículo 20, um pouco acima do que nós estamos estudando. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem viu não pode amar a Deus a quem não viu. A santidade, queridos, o que deve nos impelir a ser santos, além, é claro, do nosso compromisso com Deus, é o compromisso que nós temos uns com os outros. E a Bíblia é repleta de uns com os outros.
Isso deve nos mover. Quando nós obedecemos às ordens de Deus, então, nós estamos exercendo amor aos nossos irmãos. Deixe-me dar aqui 2 exemplos de como isso acontece, 2 casos em que isso pode acontecer. Homens casados ou solteiros, diante de suas esposas, suas namoradas, suas amigas ou não. Homens, quando nós assistimos a algum filme ou algum seriado no cinema em nossa casa e é colocada diante de nós uma cena de nudez, qual é a nossa reação? O nosso amor a Deus deve automaticamente fazer com que nós viremos o nosso rosto e não vejamos aquilo, porque aquilo é imoralidade. Aquilo ofende a Deus. E Deus ordena que nós fujamos da imoralidade, ok? Esse é meu amor a Deus. Mas ao virar o meu rosto e não ver aquela cena, eu estou também amando as minhas irmãs, porque eu estou protegendo a imagem delas na minha mente. Eu estou protegendo aquilo que Deus considera digno, aquilo que Deus considera santo, aquilo que Deus considera puro. Eu estou protegendo aquilo não vendo aquela imagem. Então, ao virar o meu rosto, eu estou fugindo da imoralidade. Eu estou obedecendo a ordem de Deus, o meu amor pessoal a Deus, mas eu estou praticando o amor cristão porque eu estou ajudando a proteger a minha irmã, a minha esposa, a minha namorada, a minha noiva. Casais, quando discutem ao exercer o domínio próprio e não tacar panela, prato, quebrar porta, seja lá o que for, quando os casais exercem domínio próprio no momento de discussão, eles estão preocupados no seu amor a Deus. Porque o domínio próprio diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Eu estou obedecendo a Deus. Deus ordena que eu tenha domínio próprio. Mas mais do que isso, ao obedecer esta ordem, ao obedecer este mandamento, eu estou conduzindo o meu cônjuge em amor, em paz. Eu estou zelando pela paz mesmo, em meio a uma discussão. Eu não estou levando o meu irmão ao pecado, ao pecar. Ou seja, eu estou obedecendo a Deus, mas essa obediência, ela se expressa em amor para com o meu irmão. A dinâmica é essa, queridos. Obedecemos a Deus e isso se reflete em amor a próximo. Aí o que João está falando aqui é que aqueles homens que viviam escandalosamente, aqueles falsos mestres que viviam sem preocupação nenhuma com a santidade, eles estavam se esquecendo da unidade da igreja, que os crentes são todos irmãos e que quando nós obedecemos a Deus, nós estamos amando os nossos irmãos. Aqueles homens, portanto, não tinham amor a Deus e muito menos amor pelos irmãos. Mas o texto continua, vamos para o versículo 3 agora. Nós estamos falando de uma obediência amorosa. Esta é a segunda realidade que aparece aqui para nós. Uma obediência amorosa. Nós amamos os nossos irmãos e nós obedecemos aos mandamentos de Deus. E o versículo 3 complementa isso. Ele diz assim, porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos. E seus mandamentos não são um peso. A nossa nova natureza faz com que os mandamentos de Deus não sejam penosos para nós. Quando nós vemos Deus falando para nós não fazermos isso, quando nós lemos Deus nos orientando a agir de determinada maneira, isso não é um peso para nós. Por quê? Porque nós temos novos interesses. Porque a nossa nova natureza diz que é aquilo que nós precisamos para realmente sermos felizes. É aquilo que nós precisamos para realmente encontrar a santidade, a verdade, a justiça. A nossa nova natureza faz com que os mandamentos de Deus não sejam um fardo, não sejam um peso, como João diz aqui para nós. João, na sua epístola no capítulo 2, acompanha comigo rapidamente. Eu estou voltando para os irmãos verem como esse assunto é martelado por João. João está sendo didático, ele quer que essas ideias se fixem em nossas mentes. Vejam o capítulo 2, o versículo 29. Diz assim, se sabes que ele é justo, sabes que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós obedecemos a Deus porque nós somos nascidos, nós somos gerados de um Deus justo. A nossa identidade está em um Deus justo, em um Cristo justo. Aliás, o próprio Jesus, ele compara o seu fardo com o fardo dos mestres da lei, com o fardo ali dos fariseus. Ele diz que aqueles homens, eles colocavam regras e mais regras, e eles mesmos não ajudavam a levar aquilo que eles colocavam sobre o ombro dos outros. Eram regras e mais regras, regrinhas, 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 que tornavam a vida dos fiéis um fardo insuportável de carregar. Mas em comparação, em Mateus 11, Jesus fala que o fardo dele é leve. E por que o fardo dele é leve? Como o fardo dele é leve? Que é o que o João está falando aqui.
Os mandamentos de Deus não são um peso. Por quê? Porque nós temos um novo coração. Queridos, eu comentava isso ontem com os jovens. Santidade não é regrinhas. Santidade não consiste em não toque e não faça. É isso que Colossenses fala para nós. Santidade não é isso. Santidade não é você ter lá um compêndio de regras de pode e não pode. Isso não é santidade. Santidade é você ter um entendimento correto daquilo que é a vontade de Deus. E aquilo ser tão precioso, aquilo ser tão verdadeiro que na sua mente não existe espaço para outra coisa senão aquilo. Isso sim, é santidade. Não é simplesmente você viver baseado em regrinhas, porque regrinhas não vão te segurar. Regrinhas não vão fazer você ser mais santo, ainda que eventualmente você possa, para efeito pessoal, usar de algumas regras pessoais para proteger a si mesmo. Porém, isso não garante a sua santidade. Regras por si só não garantem a nossa santidade. Que garante a nossa santidade é uma renovação de mente. Nós somos filhos de Deus, nós somos gerados por Deus. A nossa mente agora é uma mente diferente, é uma mente transformada, é uma mente com outros desejos, com outros pensamentos. Isso é busca pela santidade. Quando eu tiro um conceito ruim, e ao invés de colocar uma regrinha vazia, eu coloco um entendimento daquilo que é correto, daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que a Bíblia diz que é a verdade. E então nós aplicamos isso à nossa vida. Ontem com os jovens eu ilustrei isso com o exemplo do sexo antes do casamento. Porque um casal de namorados, de noivos, não deve fazer sexo antes do casamento? Não é porque existe uma regrinha falando que não pode isso. Não. É simplesmente uma regrinha que diz não faça isso, não. É o entendimento correto de que a atividade sexual, ela existe dentro dos limites do casamento. E ela tem que ser desfrutada dentro desses limites. E fora disso não existe realização. Fora disso só existe culpa, sofrimento, dor. Porque Deus fez isso para ser desfrutado dentro do casamento. Não é uma regra vazia. Isso parece uma regra vazia para vocês? É o entendimento correto do que é a santidade, do que é a justiça, do que é a lei de Deus. Por isso, queridos, João está falando que nós obedecemos de maneira amorosa. Essa é a segunda realidade que nós como crentes desfrutamos, uma obediência amorosa. Nós obedecemos a Deus de livre vontade, nós queremos obedecer a Deus porque Deus é santo, porque Deus é puro e nós queremos isso para as nossas vidas. Isso comprova, para nós, que a fé habilita o crente a viver de acordo com a vontade de Deus. Somente a fé em Cristo habilita o crente a viver de acordo com a vontade de Deus, não a fé daqueles mentirosos que estavam tirando a paz dos leitores de João. Nós vimos até agora duas realidades. A primeira realidade, uma identidade cristã. E a segunda realidade, uma obediência amorosa. Nos dois últimos versículos. Por fim, nós temos a última identidade e diz respeito a uma vitória indestrutível. Três realidades, uma identidade cristã, uma obediência amorosa e, por fim, uma vitória indestrutível. Veja o versículo 4 e o versículo 5. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então João, no versículo 5, ele fecha a pequena ideia que ele abriu no versículo. Ele fecha o sanduíche da fé. Ele já preencheu o miolo disso. Ele colocou ali o meio disso, a obediência e o amor mesclados com a fé. E agora ele fala de uma vitória indestrutível. João já falou de outras vitórias. Veja, João está ampliando o leque de vitórias que o crente tem. No capítulo 2, versículo 14, João fala que nós temos a vitória sobre o maligno. Em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos que também essa vitória acontece porque nós permanecemos na verdade, no testemunho de Deus. Nós vencemos o maligno. Em João, capítulo 4, versículo 4, nós vemos que nós vencemos os falsos mestres. Ou seja, é vitória que não acaba. Mas, we are the champions. Nós vencemos. Nós vencemos os falsos profetas. Nós vencemos o maligno. E agora, João diz que nós vencemos o mundo. Esse sistema demoníaco, esse sistema ímpio de oposição a Deus que diz que o que Deus quer é mentira, que aquilo que Deus quer não pode existir e que apenas o pecado move as pessoas. E agora João fala dessa vitória que nós temos sobre esse sistema. O que isso significa? Talvez quando você lê os versículos
De 1 a 5, parece que o João faz uma quebra no pensamento, porque ele está falando de obediência e do nada ele fala de vencer o mundo. O João, o que você está falando aqui? Você foi dormir e continuou no dia seguinte, trouxe uma nova ideia? O que aconteceu aqui? Na verdade não, queridos. O João ainda está falando de obediência. Ele está falando para nós que, agora que nós somos filhos de Deus, nós somos habilitados a obedecer a Deus apesar da influência maligna do mundo. Nós os crentes, capacitados pelo Espírito, regenerados por Deus, agora nós podemos resistir às tentações do mundo. Nós podemos vencer o mundo. Nós podemos obedecer a Deus livre da influência do mundo. Nós podemos resistir a isso e, assim, obedecer a Deus. Pela fé nós não seremos condenados como o mundo. João já disse que o mundo passa, mas nós obedecemos a Deus e, portanto, nós permaneceremos. Nós não seremos julgados, condenados com o mundo. E nós podemos obedecer agora a Deus. O mundo não pode obedecer a Deus, porque o mundo vive debaixo do maligno, do domínio do maligno, ditado pelo seu próprio pecado, pelo seu coração pecaminoso. O crente não. O crente consegue, agora, obedecer a Deus. A fé santifica o nosso coração. E aquilo que era o grande trunfo do mundo, aquilo que o mundo falava, você tem um coração pecaminoso. Você tem que ouvir o que eu estou falando, esse trunfo não existe. Mas o nosso coração é outro agora. O nosso coração foi santificado, foi purificado. E agora nós podemos, sim, obedecer a Deus e resistir ao mundo. E quando João escreveu o sistema ímpio daquela época, talvez pudesse ser representado em Roma pela cidade de Roma. E o que representava Roma ali, na época? Imoralidade, corrupção, idolatria. Mas o que João está falando é que aqueles crentes, eles podiam resistir a tudo isso. Eles não cederiam às pressões de Roma. Eles não cederiam à idolatria, à imoralidade, à corrupção. Queridos, nós temos um sistema ímpio vigente hoje. Talvez hoje não mais em uma cidade, representado em uma cidade, mas representado em um mundo, de uma escala global. Talvez representado em Hollywood. Nós podemos resistir aos conceitos mundanos de Hollywood. Nós podemos resistir à imoralidade, à corrupção de Hollywood. Nós podemos resistir a isso. Nós podemos resistir à tentação de adotar uma cosmovisão, uma visão de mundo. Nós podemos resistir a essa ideia e permanecer firmes e obedientes a Deus. Nós podemos fazer isso agora. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos gerados por Deus. Nós somos capacitados agora pelo próprio Deus a isso. Queridos, nós não podemos adotar uma cosmovisão mundana. O modo como o mundo vê a vida não é o modo como nós devemos encarar a vida. Nós não devemos comprar esses princípios. Ontem também, conversando com jovens, eu falava a respeito do rumo que a pornografia tem tomado em nossos dias. Antigamente você tinha isso contido em sites e revistas. Hoje você tem isso sendo vendido em livros. Se você acessa o site da Amazon, você vai ver que os livros mais vendidos são livros de pornografia explícita. 50 tons de cinza é fichinha perto das capas que você verá ali na Amazon. Nós temos o sexo fora do casamento sendo incentivado por meio da música. A cultura musical agora, por meio de ritmos sensuais, por meio de histórias de romance, que parecem bonitinhas, o homem conhece a moça, eles estão apaixonados. Nossa, eles estão sentindo algo muito forte e então eles passam a noite juntos. Isso é vendido pela indústria da música agora em ritmos sensuais, em notas musicais bonitinhas, que agradam os nossos ouvidos. E você canta isso e você nem sabe o que está cantando. Linguagem sexualizada. E eu não estou falando de funk aqui, queridos, eu estou falando de música. Não, estou falando de funk. Música de verdade. Música que você vê que os artistas tiveram trabalho para compor aquilo, mas ele é carregado de uma cosmovisão mundana. Ele é carregado de ritmos sensuais, histórias imorais e linguagem sexualizada na música. E muitas vezes nós adotamos essa visão que o mundo tem sobre sexo inocentemente. Nós ouvimos a música e falamos, não, isso não vai me impactar, isso vai impactar. Lembre-se, a repetição é a mãe da sabedoria, só que a repetição, segredo, também pode ser usado para o mal. E se você repete muito uma ideia, muito uma cosmovisão mundana na sua mente, cedo ou tarde aquilo vai encontrar morada no seu coração. A fé nos capacita a obedecer a Deus e não ceder às pressões do mundo.
O mundo passa, nós permanecemos, nós obedecemos a Deus. Mas como nós vencemos? João fala no versículo 4 que a nossa fé vence o mundo. Quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Como nós vencemos? Afinal de contas, João já disse que nós pecamos. E se nós falamos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo. Porque nós pecamos diariamente. Eu peco diariamente. Como assim? Às vezes eu venço, tudo bem. Eu venço. Eu não cedo às pressões do mundo. Eu não cedo às pressões do meu próprio coração. Mas João fala de uma vitória constante aqui. O verbo utilizado aqui está no presente, denotando uma vitória constante, uma vitória sem fim. Como nós estamos falando, uma vitória indestrutível, inquestionável. Como? Como é essa vitória? Os irmãos sabem a origem da marca. Do nome da marca Nike? Vocês não sabem da onde vem a palavra Nike? O que representa a palavra Nike? A palavra Nike, a marca Nike, foi inspirada em uma deusa grega chamada Nike. Nike, Nikes. E Nike é a deusa da vitória. É por isso que os atletas que usam Nike, eles são vitoriosos. Porque eles usam Nike. Essa é a ideia. E o símbolo da Nike, ele vem inspirado na asa. Essa deusa grega, Nike, ela era uma deusa alada. E aquele símbolo não é um certo, aquilo é uma asa. E ela é a deusa da vitória. Na mitologia, Atenas vencia as batalhas porque ela tinha Nike ao seu lado. Mas para os gregos, que originaram essa ideia de Nike, da deusa da vitória, apenas os deuses poderiam vencer propriamente dito. Poderiam ter a vitória propriamente dita. Apenas os deuses poderiam ter a vitória eterna, a conquista eterna. Apenas eles poderiam ser os vitoriosos indestrutíveis. Os mortais não. Nós mortais não. Poderíamos. Nós poderíamos ter momentos de vitória, mas a verdadeira vitória, a vitória plena, a vitória completa, só os deuses poderiam obter. E Nike era a representação disso, da própria vitória. Os mortais, os homens, não poderiam ter uma vitória plena. Só os deuses podiam ter isso. E talvez, na verdade, eles estivessem pouco certos. Porque nós não conseguimos a vitória mesmo. Pelos nossos esforços, nós não vencemos nada. Aliás, quando nós tentamos, é aí que a coisa fica feia, porque nós não conseguimos. Mas Deus consegue vencer de verdade. Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, ele consegue a vitória completa, a vitória plena. Deus poderia conquistar. E para a surpresa de vocês, irmãos, para minha surpresa também, quando eu li esse texto, a palavra que aparece aqui para venceu é a palavra, o verbo nikal, que é de onde vem a expressão, a palavra Nike. Ou seja, de fato, Deus nosso, Deus Cristo, ele conseguiu a vitória. Ele conseguiu a vitória sobre o mundo. Em João 16, nós vemos isso. Ele fala, eu venci o mundo. Só que essa vitória não ficou nos céus. Essa vitória não ficou isolada acima de nós. Não. Deus em Cristo, ele compartilhou essa vitória conosco. Por isso, a nossa vitória é uma vitória indestrutível. Nós vencemos o mundo. Por quê? Vencemos o mundo? Porque nós não nos baseamos nos nossos esforços de vitória. Nós nos apropriamos da vitória de Cristo. Queridos, nós vencemos muitas coisas em Cristo. Nós vencemos a morte em Cristo. Paulo fala isso no final de 1 Coríntios. Nós vencemos a morte em Cristo. Nós conseguimos vencer os falsos mestres em Cristo por meio da pregação verdadeira. Nós conseguimos vencer o maligno permanecendo na palavra de Deus, permanecendo na palavra de Cristo, na verdade de Cristo. É uma vitória indestrutível. Essa vitória, a vitória de Cristo, ela é contínua, ela é perene, ela não termina, porque ela não depende de nós, ela depende de Cristo. E por isso João fala, vocês são vitoriosos. Vocês são vitoriosos. A vitória não está isolada aos deuses. O Deus verdadeiro venceu e compartilhou essa vitória com vocês. Por isso nós falamos de uma vitória indestrutível. Então, de fato, we are the champions. Não por nossos próprios esforços, mas pelos esforços de Cristo, pela vitória de Cristo. Isso comprova para nós que a fé habilita o crente a viver de acordo com a vontade de Deus. E nós vimos 3 realidades para isso. 3 realidades que demonstram essa capacitação que Deus nos dá. A primeira realidade, nós falamos de uma identidade cristã. Depois, nós falamos de uma obediência amorosa. Nós não obedecemos a Deus como um fardo. Nós obedecemos a Deus com amor porque nós somos novas criaturas.
E por fim, nós temos uma vitória indestrutível. Queridos, isso é importante. Não apenas para os leitores de João, isso é importante para nós hoje. E João bate nessa tecla da vitória toda hora porque nós caímos em pecado, nós pecamos. Mas João fala para nós: confesse o seu pecado. Cristo é fiel e justo para perdoar o seu pecado. A vitória que ele conquistou. Para você apagará o seu pecado. Você vencerá o mundo, você não cederá às pressões do mundo. E isso João bate várias vezes. Por quê? Porque o nosso coração é duro e a nossa memória é fraca. Lembre-se disso, querido, ao longo da semana. Lembre-se dessas verdades ao longo da semana. Se possível, coloque um post-it na sua geladeira. As pessoas geralmente colocam na geladeira porque é o lugar onde a gente mais vai, né? Coloque lá. Ao invés de não esqueça. Da Mia Calloy, coloque essas realidades, uma identidade cristã, uma obediência amorosa e uma vitória indestrutível. Que essas verdades, queridos, nos tornem mais santos porque o nosso Pai é um Pai santo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por 1 João. Obrigado porque a estrutura desse livro mostra a sua preocupação em nos ensinar. Obrigado porque, a partir de João, nós vemos que a repetição nos assegura, nos dá segurança. Que essas verdades elas se fixem em nossos corações. Que nós possamos batalhar pela santidade com mais afinco. Que nós possamos descansar na certeza de que o Senhor venceu por nós e não depende da nossa vitória à luta contra o pecado. Obrigado porque o Senhor nos capacita por meio do Espírito. Obrigado porque nós como igreja temos uma identidade. Ajuda-nos a lutar, a defender essa identidade, seja como igreja, seja como indivíduos unidos a Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado porque em Cristo, de fato, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos vencer o mundo. Nós vencemos a morte na morte de Cristo. Obrigado, Pai, porque a ressurreição de Cristo é a certeza de que o Senhor aceitou a oferta dele, a oferta da vida dele em nosso lugar. E agora nós temos essas vitórias, Pai. Obrigado, Senhor. Ajuda, por favor, a que nós fixemos essas verdades em nossas mentes para que nós diariamente nos lembremos delas e que assim, Pai, nós possamos ter o coração assegurado, o coração tranquilo, o coração seguro de que o Senhor é o nosso Pai. Nós somos seus filhos e nós desfrutamos de uma comunhão amorosa com os nossos irmãos. Ajuda-nos a viver isso, por favor, Pai. É que nós pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.